Lucas capítulo 15, parábola do filho pródigo, começa com o verso 11, um texto por demais conhecido. Lucas 15, a partir do verso 11. Já está aqui na nossa pantalha, como diz o espanhol, não é? Muito bem. Eu vou então fazer a leitura. Vou ler um texto que eu tenho, é a versão mais antiga, que eu gosto muito. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores mais simples. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus empregados: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém. Nosso Pai, essa é a hora especial em que Tu nos permites o privilégio de estar na Tua casa, reunidos com irmãos e amigos tão queridos, e agora a Tua palavra é aberta. Muito obrigado. É a Tua palavra, não é a nossa. Fala ao meu coração, fala ao nosso coração. Abençoa cada irmão aqui presente nesta hora. Abençoa nossas famílias. Aquelas lutas que cada um de nós enfrentamos, colocamos nas Tuas mãos, e que o Senhor seja realmente o nosso sustento, o nosso amparo. Obrigado porque Jesus Cristo, Teu Filho amado, é o nosso Salvador. E que possamos honrar o Teu nome cada dia, todos os dias. Fala nesta hora. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Este capítulo 15 de Lucas é conhecido como o capítulo dos perdidos e dos achados, porque fala de uma ovelha que se perdeu e foi achada, de uma moeda que se perdeu e foi achada, e do filho perdido e foi achado voltando para casa. São as chamadas 3 parábolas da graça de Deus. O que é graça? Graça é um favor que eu recebo sem merecer. Isso é graça. Se confunde com misericórdia de Deus, não é? Então, a ideia é essa: Deus é gracioso, Deus é bom, não é? Deus é amor, e quanta coisa boa vem da graça dele, né? É a graça de Deus operando em nosso coração. Isso lembra também o seguinte: dá para contar as bênçãos de hoje? Quantas bênçãos você recebeu hoje? Primeira bênção: acordou vivo. Né? Em milhares de lares nesse mundo, hoje, o dia foi de lágrima. Alguém morreu naquela casa.
Hoje você botaram o pastor Paulo Monteiro, pastor Paulinho, também amigo. Ontem um pastor, hoje outro pastor, 2 colegas falecidos. Estão na glória, graças a Deus, mas machuca o nosso coração. Então nós temos vida, temos um lar, temos família, temos comida, não é? Tanta coisa boa nós temos para agradecer, não é? Amanhã, segunda-feira, começa aquela luta e sabemos que Deus vai estar conosco. Então, estas 3 parábolas nos falam disso, da graça de Deus. Há um velho hino, graça de Deus e infinito amor, não é? Graça maior do que o meu mal, e assim vai. Graça de Deus e infinito amor, não é? Então, e tudo pela graça. Então, o texto fala aqui dessas 3 parábolas da graça de Deus. Perdidos e achados. A ovelha perdida que foi achada, a moeda perdida que foi achada e o filho perdido que voltou para casa. Agora, a parábola do filho pródigo, que nós sabemos desde criança, né, é uma parábola maravilhosa. É o tempo de hoje, o jovem, um fazendeiro, um sitiante, trabalhava lá na sua lavoura, os 2 filhos com ele. E o filho mais novo não se adaptava à roça. Inteligente, né? Tá certo. E um dia ele vai fazer uma proposta para o pai. Diz: papai, oi filho, tudo bom? Posso fazer uma proposta para o senhor? Faça. O senhor se importaria de dar a minha herança, a parte que eu tenho da herança do senhor agora, antes da sua morte? Aí o pai disse: meu filho, veja bem, aqui está a nossa propriedade, a nossa lavoura, eu estou batalhando, daqui a pouco eu morro, quero deixar sua mãe, você e seu irmão numa situação financeira confortável. Mas por que você me pede isso, filho? Pai, eu não aguento essa vida da roça. Não é para mim, eu quero ir embora. Então aí o pai, tá bem. Aí o pai fez lá as contas de quanto ele tinha e qual seria a parte da herança daquele rapaz. E diz o texto que o filho, então, recebeu a herança dele, ajuntou tudo o que tinha e viajou para o estrangeiro. Interessante. Eu viajo mais ou menos. Então, eu mesmo preparo a minha mala, eu dobro as minhas camisas sem problema. Então, quando eu vou viajar, eu preparo uma mala para uma semana, 10 dias. O resto fica tudo em casa. A começar, os meus 2.000 livros ficam em casa, eu não levo. Esse moço diz assim: ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. O moço, então, não pretendia voltar mais para casa. Coisa de garoto, né? Garotão. Agora estou com a minha herança, o meu dinheiro, agora eu vou gozar a vida como eu quero gozar. E foi embora. Chegou lá num país estrangeiro, chegou na Austrália. Chegou na Austrália, estrangeiro, né? E logo tem um brasileiro aí e tal, né? Aí se encheu de amigos. Cada noite ele dava festa. A pizza, né? Gostosa lá, né? Sei lá. Um dia aquele moço chegou à conclusão, viu que foi no banco e viu que a conta dele estava já no zero praticamente. Ele ficou nervoso, mas não tem sem problema. Eu tenho muitos amigos aqui, eu paguei o lanche, eu paguei a nossa festinha toda a noite, agora os meus amigos vão fazer a festinha. Então ele telefona para o John, olha, eu estou com pouco dinheiro, você pode pagar a nossa cerveja hoje? Aí diz o John: ih, rapaz, você nem imagina, estou namorando uma menina aí,
o pai dela tem uma fazenda lá longe, eles querem que eu vá conhecer a fazenda. Então, vou ter que conhecer a fazenda do meu sogro, que vai ser minha também. Então, eu não posso ir na nossa festinha hoje. Aí ele telefona para outro colega, colega de bar. Também deu uma escorregada e não foi para a festa. Resumindo, em 20 minutos, aquele moço descobriu que os seus amigos eram amigos do seu dinheiro. A pior coisa do mundo. Dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Dinheiro foi feito para você administrar o dinheiro, não ele mandar em você. Bom, então esse moço agora ele está longe de casa. Está sem amigos. Está sem dinheiro. Interessante. Um velho ditado. É melhor ter amigo na praça do que dinheiro na caixa. Não é isso? Amigo é amigo em qualquer hora. Então o moço é um estrangeiro, num país estrangeiro, claro, sem amigos, sem dinheiro. Há uma crise ali na cidade agora, no país. Fome. E o moço, então, o que faz? Vende umas joias que tem, vende umas roupas que tem, vai se virando. Mas agora ele precisa de um trabalho para comer. Na roça tinha um esquema antigo de trabalho. O camarada trabalhava, ganhava o salário e trabalhava seco. Trabalhava, então, não tinha direito à comida na casa. O moço consegue um emprego, cuidar porcos. O que é isto? Tudo bem, só que o moço é um judeu. O judeu não come carne de porco, não cria porcos. Ele, judeu, vai cuidar de porcos. E diz o texto que os porcos tinham comida. E ele queria, e ele estava com inveja da comida dos porcos. Aqui está, o moço desceu ao grau mais baixo a que um judeu poderia descer. O judeu não comia porco, não criava porco, ele está cuidando de porcos, já é vergonha. Os porcos têm comida, ele não tem. Então o moço chegou realmente ao fundo do poço. Os amigos todos foram embora, ele está triste, então, agora está lá no chiqueiro. E ele então lembrou, puxa vida, quantos empregados do meu pai têm comida em abundância? Há uma expressão lá numa outra Bíblia, que ali o empregado é os diaristas. Os diaristas da casa do pai dele tinham comida em abundância, e ele, filho de uma casa rica, passando fome, miséria e vergonha. Lá no chiqueiro, o moço tem um momento de lucidez. Ele cai na real. Quantos trabalhos do meu pai tem pão em abundância? Eu aqui pereço de fome. Diz assim, levantar-me-ei. Voltarei a meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e perante o Senhor, ou contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como empregado, simples. E diz o texto, e o moço, levantando-se, foi para seu pai. Como é que o moço voltou para casa agora? A pé. De carona. Sujeito a ser assaltado, apanhar e morrer pela estrada. E agora então, ele então começa a longa jornada da volta do chiqueiro para o paraíso que é a casa dele. Certamente aquele moço muitas vezes, e parece que teria sido uma história verídica, esse moço aqui, uma história verídica, teria sido uma história verídica, parece. Né? Então, aquele moço, ele está voltando para casa, pensou em desistir, mas ele não podia desistir. Vai voltar para o chiqueiro? Ele tem que enfrentar a cara do pai e dizer, pai, me perdoa. Difícil, né? Interessante. O que é mais fácil, perdoar ou pedir perdão?
que você acha? O que é mais fácil? Perdoar? Eu acho que pedir perdão, né? Reconhecer o perdão. Diz, você me perdoa, eu errei, você me perdoa. Aí o cara chorando, me perdoa. Né? Então o moço ele volta para casa. Agora, como será que estava o pai em casa? Na hora do almoço, na refeição, o que a mãe fazia? Mãe com o filho longe, né? Na hora do almoço, a mãe chorando. Diz o esposo: minha velha, você chorando? É o nosso filho, querido. Como será que está o nosso filho? Coisa de coração de mãe, né? Aí, e o pai, então, dando a força para a esposa ali na casa. Mas lá na roça, lá na lavoura, o pai chorava sozinho, longe da mãe. Com certeza. Com certeza. Tá? E eu gosto de pensar que eles moravam numa casa assim no alto da montanha, assim no monte, e lá embaixo está a estrada, lá embaixo. A porteira, então o pai olhava para aquela porteira, na esperança de ver o filho. Um dia o pai está lá, olha para a estrada e vê um andarilho, um mendigo, que vai entrando na propriedade. Ele presta atenção e reconhece que é o filho dele que está voltando. Agora, não é aquele filho peito estufado, que disse: eu nunca mais volto nesta casa. É o filho que volta realmente um caco. E o que o pai faz? Desce aquela ladeira correndo para abraçar o filho. O filho pensou: papai me viu, me reconheceu, vem aqui dar uns tapas na minha cara, não vai deixar eu entrar em casa, o papai vai me expulsar. Mas eu tenho que pedir perdão para ele. Então, quando chega perto, né? Pai, pequei contra o seu pai. O pai abraça o filho, beija o filho, não é? E diz: manda que tem uma roupa limpa e nova para o filho, não é? Um anel, o brasão da família. Então ele é reintegrado à família. Tem um bezerro lá na fazenda do Cacau, lá, não é? Um gordinho, faz um churrasco. Dá uma festa, o filho. E ele chama a vizinhança toda para dizer: o meu filho, alegrai-vos comigo. O meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Interessante uma pergunta aqui. O pai abraçou o filho depois que o filho tomou banho e vestiu uma roupa limpa? Não. O pai abraçou o filho que vinha fedendo a porco, a estrada, a suor. Essa é a minha situação. O dia que eu fui abraçado por Jesus, eu estava no pecado. E nós cantamos o hino: eu venho como estou, não cantamos? Então, como nós estamos, Jesus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou, e em Cristo Jesus nós estamos salvos. Aleluia! Aleluia! Desculpe a falta de modéstia. Alguns acham que eu sou uma pessoa muito importante. Não sou. Deus sabe das minhas lutas. Mas se eu sou alguma coisa, eu sou pela graça de Deus que opera em mim. E se nós somos alguma coisa, é exatamente isso. É a graça de Deus operando em nós. Somos crentes em Cristo, amparados pelo Senhor, amigo da vizinhança toda, não é? Andamos de peito aberto pela rua, não é? Deus nos guiando. Então aquele menino, alcançado pela graça de Deus, ou seja, pela graça sois salvos, diz o texto, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E João 3,16, porque Deus amou o mundo. A versão chinesa, diz a versão chinesa: Deus amou o povo do mundo, Deus amou todos. Aquele menino que sai de casa com o peito estufado, jogou fora o dinheiro, a fazenda, a sua herança toda, passou vergonha, passou miséria, chega em casa mal, queria voltar para casa como empregado. O pai o readmite como filho. E lembramos então João 1,12, não é? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós agora
pela graça de Deus, somos filhos de Deus. Este mundo moderno, ou pós-moderno, como também se fala aí no mundo científico, no mundo cultural, esse mundo pós-moderno, hoje, é aquele velho problema. Você vale pelo que você tem. Não é? Se corre hoje atrás de dinheiro, de fama, de nome, bom nome, não é? Medalha, sei lá o quê. Mas o que nós precisamos é somente uma coisa: a certeza de que somos filhos de Deus. Tudo vai ficar aqui. Tudo. Estou lembrando de um tio meu lá no sul, tio Valdivino, era sargento, bombeiro. Ele morou em Santo Antônio da Patrulha, no mar, perto de Torres, perto de Tamandaí. Trabalhava numa propriedade lá. O dono da propriedade, naquele tempo antigo, tinha 2 carros importados. E ele achava que o dinheiro dele era o mais importante. Morreu miserável aquele camarada, que tinha tanta coisa. É uma expressão, né? Assim passa a glória do mundo. De repente, nada, não temos nada. E o que vai contar então no dia da nossa morte? Somente uma coisa: que anjo virá no dia da nossa morte nos levar para a eternidade? O anjo de Deus ou o anjo de Satanás? Somente isto. Chegando na presença do Senhor, o que vamos ouvir? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, ou vinde, bendisse meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, o que vai contar, então, no final da nossa vida, é somente uma coisa: temos Jesus ou não temos? Temos Jesus aqui, graças a Deus. Então, vivamos debaixo da graça. E pela graça, sejamos graciosos com todos quantos, porventura, façam parte do nosso dia a dia, da nossa convivência. Então, eu queria, já encerrando, lembrar, eu estava relendo o texto e me chamou a atenção exatamente isto. Trazei depressa a melhor roupa, vestidos novos, limpos, anel na mão e sandálias nos pés. O moço estava descalço então, né? Naquele tempo os escravos andavam descalços. O moço sai de casa como um príncipe e volta como escravo, descalço. Nós somos príncipes e princesas no reino de nosso Deus. Temos muito mais do que precisamos. Interessante. Mas agora, essa sociedade pós-moderna, a ideia é ter mais, ganância. Ter. Né? Um deputado federal ganha muito, é pego com um dinheirão na cueca, né? E tanta coisa. Os políticos ladrões, quase todos, todo dia uma operação da polícia pegando ladrão aqui, ladrão, mas a ideia de ter. O que nós precisamos é realmente ter a certeza de que somos do Senhor. Disse um grande homem, acho que foi Moody: Cristo e eu somos maioria. Você está com Cristo? Então você está com a maioria. Claro que enquanto humanos, temos os nossos projetos. Uma casa, um carro, um mês de férias, uma casinha na praia, sem problema nenhum. E relembrei que eu disse lá no início: dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. O dinheiro é para eu mandar nele, não para ele mandar em mim. Que Deus, então, nos abençoe. E relembrando isso,
A melhor roupa Deus tem para nós. Anel de filho da família, Deus nos deu. Sandália de livre, não estou descalço, não sou escravo, não estou descalço. Deus então nos abençoe. Então o que fazer hoje? Domingo, primeiro dia de uma nova semana. As lutas estão aí de segunda em diante. Que vivamos como filhos de Deus, né? Com a certeza de amparados pela graça do Senhor. E se alguém aqui ainda não tem Jesus como Salvador, que faça o seguinte: reconheça os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, confesse-os a Deus e aceite Jesus como Salvador. Se alguém que está aqui hoje meio vacilante, que se renove. E nós que somos firmes, nos firmemos cada vez mais, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu termino agora, lembrando Romanos 16:10. Nesse texto, Romanos 16:10, o capítulo 16 de Romanos, perdão, Paulo vai fazer a referência a irmãos que participaram do ministério dele. É uma relação bonita de amigos, companheiros de Paulo no ministério. E ele vai trazer aqui uma referência. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Apeles é um nome grego, era um gentil, então, um nome comum, era como Antônio, Francisco, sei lá. Então, mas esse Apeles de quem Paulo fala, era um Apeles especial. Apeles, que Apeles? Aquele aprovado em Cristo. E a saudação, porque eu deixo saudar os irmãos do Alphaville, aprovados em Cristo. Amém? Nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos fala da Tua graça maravilhosa sobre nós. E essa graça tem nos acompanhado. Muito obrigado. Eu te agradeço por cada irmão que está nesta hora, pelo projeto aqui da igreja, da construção do novo templo, e certamente dias melhores virão, de sucesso e progresso e bênção para todos. E se alguém agora aqui conosco está com alguma dificuldade, colocamos na Tua mão, por um filho, por um neto, por um bisneto, algum desencontro no lar, tem misericórdia. E obrigado por essa parábola, esse texto tão bonito, em que temos a constatação das 3 parábolas da graça do Senhor. A ovelha perdida que volta, a moeda perdida que é reencontrada e o filho perdido que volta para casa. E obrigado porque Tu és o nosso Pai, amoroso, bondoso. Abençoa, portanto, cada um de nós, nossos lares, essa casa que é Tua, dá-nos a Tua graça. Perdoa os nossos pecados e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.